E aí, pessoal, meu nome é Vinícius Dias e hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer alguns testes com APIs. Então, pessoal, é uma situação bastante corriqueira quando a gente está desenvolvendo algum sistema e a gente precisa se integrar com outro sistema, seja um sistema nosso mesmo ou um sistema externo, e uma das formas de integração mais comuns é através de APIs. E imagina que eu estou aqui desenvolvendo um aplicativo para um blog e eu preciso consumir essa API de comentários de todos os posts. Então eu tenho aqui uma API, que vocês já devem ter percebido que não fui eu que desenvolvi, mas eu estou utilizando essa API, que traz todos os comentários. E se eu preciso testar, eu preciso verificar o retorno de uma API, eu posso simplesmente colar a URL aqui no navegador e a partir disso eu consigo visualizar a resposta. Mas eu tenho alguns probleminhas. Primeiro, eu tenho aqui só o corpo. Para eu visualizar os cabeçalhos da requisição, eu teria que abrir a aba de redes do Chrome, enfim. E além disso, eu não tenho syntax highlight, eu não tenho uma das features bem legais que editores de código e IDEs fornecem, que seria ir fechando cada um desses objetos em JSON. Então, a leitura fica um pouco prejudicada. E o principal problema, se a gente for utilizar navegador para testar APIs, para verificar respostas e testar requisições, é que uma requisição do tipo POST ou com qualquer outro verbo HTTP não é tão simples. Eu não consigo vir aqui, colocar o URL e selecionar o verbo HTTP. Eu teria que, por exemplo, ir lá na aba de desenvolvedores no console, sabendo JavaScript, eu teria que fazer um fetch para o URL, informar os dados. Não é algo tão trivial, não é algo tão, vamos dizer, prático. Então, existem algumas opções, algumas alternativas. Uma dessas alternativas é o CURL, ou curl, depende de como você prefere chamar. Utilizando o curl, ou CURL, a gente consegue fazer uma requisição do tipo POST tranquilamente. E aqui eu consigo passar cabeçalhos. Por exemplo, eu vou informar que o content type dessa requisição é do tipo application/JSON. E eu vou informar que o corpo é um JSON, onde eu preciso mandar o post ID, o nome, e-mail e o corpo. Então vamos passar isso tudo. E repara que isso pode ficar complicado. Primeiro eu vou passar o post ID, e repara que é bem tranquilo eu esquecer de colocar aspas em algum momento aqui, mas vamos continuar e vamos até o final dessa forma. O name, olha só, já estou me perdendo, o name é Vinícius Dias, e-mail vinicius@alura.com.br e o body do comentário é meu comentário de teste. Beleza? E eu vou informar, obviamente, a URL para onde eu quero fazer essa requisição. Então, colei aqui, vou fazer a requisição e tenho lá, perfeito. Consegui, através de uma ferramenta relativamente simples e bastante poderosa, fazer uma requisição do tipo POST. Tenho aqui a resposta dessa requisição. Mas eu também tenho aqueles problemas, eu não tenho syntax highlight aqui por padrão. Olha só que trabalheira que me deu para mandar esses dados, eu poderia ter errado a qualquer momento algumas aspas aqui. Eu preciso ficar decorando qual a letra para cada uma das partes, enfim, não é nada prático. E para isso, para fazer esse tipo de teste, para fazer esse tipo de verificação, nós podemos utilizar uma ferramenta bem mais prática chamada Postman. Então, vou acessar o site aqui do getpostman.com, cliquei em Download App, eu já tenho aqui uma página onde eu posso baixar para Linux, que é o meu caso, ou para Mac e Windows. Essa ferramenta funciona em todos os 3 sistemas operacionais. Como eu já tenho instalado, eu vou abrir aqui para vocês conferirem comigo. Nessa ferramenta, a primeira vez que você abrir, ela vai perguntar se você quer fazer login ou não. Você pode pular essa etapa se quiser. E aqui a gente tem uma ferramenta bastante parecida com um navegador, que funciona através de abas. Então vou fechar essa aba inicial e criar uma nova aba vazia aqui. Perfeito! Nessa aba a gente já consegue fazer algumas requisições. Então vamos lá, copiar aquela mesma URL que a gente estava testando e colar. Aqui, se eu envio essa requisição, eu tenho aquela mesma resposta do verbo get que a gente fez no navegador, só que repara que eu já tenho informações bem mais ricas. Primeiro, eu consigo manipular um pouco essa resposta, fechando cada um dos objetos em JSON. Eu tenho syntax highlight para entender o que é chave, o que é valor, beleza? Mas além disso, eu tenho aqui o status da resposta, o tempo que essa resposta demorou para chegar para mim, o tamanho dessa resposta, tenho todos os cabeçalhos, cookies que foram enviados com essa resposta. Enfim, eu tenho bastante informação a mais do que a gente tinha lá no navegador, e inclusive no seu URL por padrão. Só que, voltando para aquele nosso principal problema, se eu quisesse mandar uma requisição do tipo POST, se eu quisesse enviar dados. Isso também é bem fácil com o Postman, basta que eu troque aqui o
verbo utilizado. Ao invés de utilizar uma requisição do tipo get, eu vou utilizar do tipo post. Tá ok, Vinícius, e aí é só enviar? Não, eu preciso enviar o corpo da requisição, certo? O corpo da requisição vai ficar aqui. E aqui eu posso informar se eu não quero mandar nada, se eu quero mandar em formato de formulário da web, ou no nosso caso, como a gente está mandando um texto em JSON, eu vou colocar aqui como raw, que significa cru, um texto cru. Só que nesse texto eu ainda posso informar o formato, que dá mais facilidades ainda para a gente. Então vou selecionar JSON. E repara que quando eu selecionei aqui, que eu quero enviar esse corpo no formato JSON, o Postman já adicionou um cabeçalho na nossa requisição, automaticamente, sem eu precisar decorar o nome do cabeçalho, qual é o valor do JSON, enfim. Voltando lá para o corpo, uma outra vantagem bastante interessante é, se meu JSON estiver inválido, o Postman já informa para a gente. Então a gente consegue, e ele já me ajuda, ele vai completando algumas coisas, então fica bem mais fácil da gente completar e da gente acertar a requisição. Então vamos lá, selecionar o Post ID de 1, o name vai ser Vinícius Dias, vou fazer a requisição igualzinho. E-mail, vinicius@alura.com.br. E o body, ou seja, o corpo desse comentário vai ser meu primeiro comentário. Beleza? Se eu envio essa requisição, eu tenho aqui na resposta, além de ter o syntax highlight, além de ter os cabeçalhos dessa resposta, além de ter os cookies dessa resposta, eu consigo agora verificar que o status dela é de 201, ou seja, criado. Então, dessa forma, eu consigo ter muito mais informações para poder testar, para poder, vamos dizer, brincar com a API antes de implementar no nosso código. Então, essa ferramenta é bastante rica, fornece bastantes funcionalidades. Se você reparar aqui, a gente tem um histórico de todas as requisições. A gente poderia separar por coleções, mas isso fica para um assunto de outro vídeo. Por hoje é só, pessoal. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!